Meu nome é Fernanda Castilho, e até 3 meses atrás eu acreditava que minha vida tinha acabado. Estava ali, sentada naquele banco frio do Tribunal de Justiça de Ribeirão Preto, ouvindo meu ex-marido me destruir com palavras que jamais imaginei que sairiam da boca de alguém que um dia disse me amar. O homem com quem dividi 12 anos da minha vida, o pai do meu filho Gabriel, estava ali na minha frente transformando nossa separação numa guerra cruel e desnecessária. Vocês sabem aquela sensação quando parece que o mundo inteiro desabou sobre a nossa cabeça? Era exatamente isso que eu sentia enquanto ouvia a advogada dele, uma mulher de terno cinza e olhar glacial, destrinchando cada aspecto da minha vida como se eu fosse a pior pessoa do planeta. Ela falava sobre minha aposentadoria precoce por problemas de saúde como se fosse preguiça, sobre minha dedicação ao Gabriel como se fosse incompetência, sobre minha luta diária para manter nossa família unida como se fosse fracasso. Eu tinha chegado àquele tribunal achando que o pior que poderia acontecer seria perder a guarda do meu filho. Jamais imaginei que seria submetida a uma execução pública da minha dignidade como mulher e como mãe. Durante toda a audiência, eu mantive a cabeça baixa, segurando firme a mão da minha advogada, a doutora Patrícia Moura, que fazia o possível para me defender, mas que parecia estar lutando uma batalha perdida. O Rogério não era sempre assim. Quando nos conhecemos, ele dirigia uma pequena empresa de transportes que tinha herdado do pai. Era charmoso, atencioso, parecia genuinamente interessado em construir uma família comigo. Nos primeiros anos de casamento, ele me apoiava na minha carreira como professora de história. Chegava em casa perguntando sobre meus alunos, me ajudava a corrigir provas, planejava nossas férias sempre pensando em lugares históricos que eu adorava visitar. A transformação começou depois que Gabriel nasceu. No início, pensei que fosse apenas o cansaço natural de se tornar pai, as responsabilidades financeiras aumentando, o estresse da empresa que não estava indo bem. Mas aos poucos, Rogério foi se tornando uma pessoa diferente. Começou a me tratar como se eu fosse um peso, uma obrigação. Quando tive que me aposentar por causa dos problemas na coluna vertebral, consequência de anos carregando pilhas de provas e ficando horas curvada sobre a mesa corrigindo trabalhos, ele passou a me ver como alguém inútil. As discussões se tornaram frequentes. Ele reclamava de tudo, da comida que eu fazia, da forma como eu cuidava da casa, do tempo que eu dedicava ao Gabriel. Dizia que eu tinha me acomodado, que aproveitava da situação para não trabalhar. Mas como explicar para alguém a dor constante que eu sentia nas costas? Como fazer entender que havia dias em que mal conseguia me levantar da cama? Foi a nossa vizinha, Dona Conceição, uma senhora de 67 anos que morava ao lado, quem me abriu os olhos para a gravidade da situação. Ela começou a notar os gritos que vinham da nossa casa. Às vezes que Rogério chegava alterado e começava a me humilhar na frente do Gabriel. Um dia, ela me chamou para tomar café e disse algo que mudou minha perspectiva. Fernanda, minha filha, você não pode deixar que esse menino cresça achando que é normal um homem tratar uma mulher assim. Aquelas palavras ecoaram na minha mente por semanas. Eu observava Gabriel, então com 8 anos, e percebia como ele ficava tenso sempre que o pai chegava em casa. Como ele corria para o quarto e fechava a porta quando ouvia a voz alterada do Rogério. Como ele me abraçava com força nas noites em que eu chorava baixinho, achando que ele estava dormindo. A gota d'água foi numa noite de quinta-feira. Rogério chegou em casa depois das 11, claramente alcoolizado, e começou a gritar comigo porque o jantar tinha esfriado. Gabriel apareceu na porta do quarto, ainda de pijama, perguntando se estava tudo bem. Rogério olhou para o próprio filho e disse: "Volta para o quarto, garoto. Sua mãe inútil vai aprender a ter responsabilidade hoje." O medo nos olhos do Gabriel naquele momento me deu a coragem que eu precisava para tomar a decisão mais difícil da minha vida. Na manhã seguinte, procurei a doutora Patrícia Moura. Tinha conseguido o contato dela através de uma antiga colega da escola onde eu lecionava. A doutora Patrícia era conhecida por ser uma advogada competente em casos de família e, principalmente, por defender mulheres em situações vulneráveis. Quando entrei no escritório dela, localizado numa rua tranquila do centro de Ribeirão Preto, eu tremia de nervosismo.
Durante nossa primeira conversa, despejei toda a frustração acumulada. Contei sobre os anos de humilhação, sobre como Rogério havia mudado, sobre meus medos em relação ao futuro do Gabriel. A doutora Patrícia me ouviu com paciência, anotando tudo em sua agenda, fazendo perguntas pontuais que me ajudavam a organizar meus pensamentos. No final, ela foi clara comigo. Seria uma batalha difícil, especialmente porque eu não tinha renda fixa, e Rogério tentaria usar isso contra mim. O pedido de divórcio foi protocolado numa terça-feira chuvosa de março. Lembro-me perfeitamente porque estava acompanhando Gabriel ao médico quando recebi a ligação da doutora Patrícia confirmando que os documentos tinham sido entregues. Meu coração disparou, não de medo, mas de uma estranha sensação de alívio. Finalmente tinha dado o primeiro passo para recuperar minha dignidade. A reação do Rogério foi explosiva. Ele chegou em casa naquela noite brandindo os papéis do divórcio como se fossem uma declaração de guerra. Gritou que eu tinha enlouquecido, que nunca conseguiria me sustentar sozinha, que ele faria questão de provar na justiça que eu era uma mãe incompetente. Foi nesse momento que percebi o quanto nossa relação havia se deteriorado. O homem que um dia prometeu me amar e me proteger agora era meu principal algoz. As semanas que antecederam a audiência foram um verdadeiro inferno. Rogério contratou a doutora Solange Ribeiro, uma advogada com reputação de ser implacável em processos de divórcio. Ela era conhecida por usar táticas agressivas para desestabilizar a parte contrária. Começaram uma campanha sistemática para me desacreditar. Questionaram minha capacidade mental devido à aposentadoria por problemas de saúde. Sugeriram que eu era negligente com Gabriel, até mesmo insinuaram que eu tinha problemas com álcool. Uma mentira absurda, já que eu mal bebia uma taça de vinho nas festividades. Gabriel começou a perceber a tensão em casa. Várias vezes o encontrei chorando no quarto, perguntando se era culpa dele que papai e mamãe estavam brigando. Essas conversas partiam meu coração. Eu tentava explicar, com palavras que uma criança pudesse entender, que às vezes adultos precisam tomar decisões difíceis, mas que nosso amor por ele jamais mudaria. Mesmo assim, via como a situação estava afetando seu rendimento na escola, seu humor, sua forma de se relacionar com os coleguinhas. A doutora Patrícia fez tudo o que pôde para me preparar para a audiência. Revisamos diversas vezes meu depoimento, discutimos possíveis perguntas que a defesa do Rogério poderia fazer, organizamos documentos que comprovavam minha idoneidade como mãe e cidadã. Ela conseguiu até mesmo uma declaração da escola do Gabriel, atestando que ele era uma criança bem cuidada e que eu sempre participava ativamente de sua vida escolar. Mesmo com toda essa preparação, nada poderia ter me preparado para o que aconteceu naquela manhã de audiência. O Tribunal de Justiça de Ribeirão Preto é um prédio imponente, com corredores longos e uma atmosfera que intimida qualquer pessoa que não está acostumada com o ambiente jurídico. Cheguei lá às 8 da manhã, acompanhada pela doutora Patrícia e com o estômago revirado de ansiedade. Rogério já estava lá quando chegamos, conversando animadamente com a doutora Solange. Eles pareciam confiantes, quase arrogantes. Lembro-me de pensar como era estranho ver aquele homem, pai do meu filho, planejando minha destruição com tanto entusiasmo. Durante os 12 anos de casamento, mesmo nos momentos mais difíceis, jamais imaginei que chegaríamos a esse ponto. A sala de audiências era menor do que eu esperava. Havia algumas cadeiras para o público, ocupadas por pessoas que também aguardavam seus casos, e uma mesa central onde o doutor Augusto Pereira, o juiz responsável pelo nosso processo, analisava os documentos. Ele era um homem de aproximadamente 58 anos, cabelos grisalhos, uma expressão séria, mas não hostil. Representava a esperança de que alguém imparcial finalmente ouviria minha versão dos fatos. Quando nosso caso foi chamado, senti as pernas tremerem. A doutora Patrícia me deu um aperto reconfortante na mão e sussurrou: "Lembre-se, você está lutando pelo futuro do Gabriel. Seja forte." Caminhamos até a mesa central e foi então que a verdadeira batalha começou. A estratégia da doutora Solange ficou clara desde os primeiros minutos.
Ela não estava interessada em discutir a divisão de bens ou arranjos de guarda de forma civilizada. Seu objetivo era me aniquilar completamente, transformar aquela audiência numa demonstração de que eu não merecia nem mesmo o direito de ser mãe do meu próprio filho. Cada pergunta era formulada para me colocar numa posição defensiva. Cada argumento era construído para me fazer parecer inadequada. Falaram sobre minha aposentadoria como se fosse uma escolha irresponsável, ignorando completamente os laudos médicos que comprovavam a necessidade. Questionaram minha estabilidade emocional, sugerindo que uma mulher divorciada e sem renda não poderia oferecer um ambiente adequado para uma criança. Chegaram ao absurdo de insinuar que Gabriel seria melhor cuidado pelo pai, mesmo sabendo que Rogério passava mais de 12 horas por dia fora de casa, cuidando da empresa. Durante todo esse martírio, eu mantive a compostura. A doutora Patrícia havia me ensinado que qualquer demonstração de descontrole seria usada contra mim. Respondi a cada pergunta com a dignidade que consegui reunir, apresentei meus argumentos de forma clara, mostrei documentos que comprovavam meu envolvimento na vida escolar do Gabriel, minha participação em reuniões de pais, meus cuidados com sua saúde e educação. Mas nada disso parecia importar. A doutora Solange tinha um contra-argumento para tudo, uma forma de distorcer cada fato a seu favor. Quando chegou a vez do Rogério falar, ele assumiu o papel de pai dedicado e trabalhador, vítima de uma ex-esposa irresponsável que queria viver às suas custas. Falou sobre como eu havia me acomodado depois da aposentadoria, como ele sustentava sozinho a família, como temia pelo bem-estar do Gabriel caso eu ganhasse a guarda. A performance dele foi convincente. Devo admitir que, se eu fosse uma estranha assistindo àquela audiência, talvez acreditasse na versão que ele estava contando. Rogério sempre foi um bom vendedor, sabia como usar as palavras para convencer as pessoas. Era essa habilidade que o tinha ajudado a manter a empresa funcionando mesmo nos momentos de crise. Foi quando o Dr. Augusto perguntou se ele tinha mais alguma coisa a declarar que tudo desandou completamente. Até aquele momento, apesar de toda a atenção e das acusações, ainda havia uma formalidade, um respeito mínimo pelo ambiente do tribunal. Mas algo no tom de voz do juiz, talvez uma ligeira impaciência com a prolixidade dos argumentos, irritou Rogério. Ele se levantou da cadeira com uma brusquidão que chamou a atenção de todos na sala. Seus olhos se fixaram nos meus com uma intensidade que me fez gelar o sangue. Era como se todos os anos de ressentimento acumulado estivessem prestes a explodir naquele momento. A doutora Solange tentou discretamente puxá-lo de volta para a cadeira, mas ele ignorou completamente a advogada. E foi então que ele disse as palavras que jamais esquecerei pelo resto da minha vida. Com uma voz carregada de desprezo, alta o suficiente para que todos na sala ouvissem claramente, Rogério bradou: "Você não serve mais para nada. Leva esse moleque e sumam logo da minha vida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até mesmo a doutora Solange ficou visivelmente constrangida com o descontrole do cliente. Naquele instante, senti como se meu mundo tivesse desabado definitivamente. Não apenas pela humilhação pública, mas principalmente pela forma cruel como ele se referiu ao Gabriel. Nosso filho não era um moleque de quem ele queria se livrar. Era uma criança de 8 anos que amava o pai, que ainda guardava esperanças de que nossa família pudesse se reconciliar de alguma forma. O Dr. Augusto bateu o martelo na mesa, chamando a atenção para o desrespeito cometido. Sua expressão havia mudado completamente. Era evidente que a explosão do Rogério tinha revelado um lado do seu caráter, que prejudicava seriamente seus argumentos anteriores. Como um homem que falava daquela forma sobre a mãe de seu filho poderia ser considerado um pai adequado? Foi nesse momento de tensão absoluta que algo completamente inesperado aconteceu. O Dr. Augusto pegou um envelope pardo que estava sobre sua mesa, algo que eu não havia notado antes. Ele olhou para o envelope com uma expressão pensativa, quase surpresa, como se tivesse acabado de lembrar de sua existência. "Senhora Fernanda", ele disse, dirigindo-se diretamente a mim. "Antes de prosseguirmos, preciso comunicar algo que chegou ao meu conhecimento esta semana através do cartório.
Trata-se de uma questão relacionada à herança familiar, que pode influenciar significativamente este processo. Meu coração começou a bater mais forte. Herança? Que herança? Meu avô Benedito havia morrido há mais de 15 anos, e eu sempre acreditei que ele não tinha deixado nada além da velha casa onde minha avó morou até falecer. Nunca houve qualquer menção a testamento ou bens a serem partilhados. O juiz abriu o envelope com cuidado, retirando vários documentos que pareciam antigos, alguns com carimbos e assinaturas que eu não conseguia distinguir à distância. O silêncio na sala era total. Até mesmo o Rogério, ainda de pé e visivelmente agitado pelo próprio descontrole, prestava atenção ao que estava acontecendo. Conforme documentação apresentada pelo tabelião Edmundo Vasconcelos do 2º Ofício de Ribeirão Preto, o Dr. Augusto começou a ler com voz solene. Foi localizado o testamento do Sr. Benedito Castilho, avô paterno da requerente, registrado em... Não consegui ouvir o resto da frase inicial, porque minha mente estava correndo. Que documentos eram aqueles? Como era possível que ninguém da família soubesse da existência de um testamento? E por que ele estava sendo apresentado justamente agora, no pior momento da minha vida? A forma como essa descoberta mudaria completamente o rumo da minha história. Começava ali, naquele momento em que o destino parecia ter preparado uma reviravolta que nenhum de nós poderia imaginar. Deixem nos comentários de que cidade vocês estão assistindo esse vídeo. E se vocês querem descobrir o que aconteceu quando o juiz terminou de ler esse testamento, se inscrevam no canal Vingança do Dia, porque essa história está só começando e vocês vão ficar chocados com o que vem pela frente. A descoberta daquele testamento no tribunal foi apenas o início de uma revelação que mudaria minha vida para sempre. Mas para entenderem completamente o impacto daquele momento, preciso voltar no tempo e contar como cheguei até ali. Como uma mulher que um dia foi feliz e apaixonada se transformou numa pessoa quebrada, sentada naquele banco frio, ouvindo o pai do seu filho desejar que ela sumisse da face da terra. Conheci Rogério numa festa de casamento em 2010. Eu tinha 24 anos e acabara de passar no concurso para professora efetiva da rede estadual. Estava radiante, cheia de planos, sonhando em fazer a diferença na vida dos meus futuros alunos. Rogério estava sentado na mesa ao lado da minha. Um homem de 30 anos com um sorriso contagiante e uma conversa inteligente que me cativou desde as primeiras palavras. Ele contou que tinha assumido recentemente a empresa de transportes do pai, que havia falecido no ano anterior. Falava com paixão sobre os desafios de comandar um negócio, sobre seus planos para modernizar a frota, sobre como queria expandir as rotas para outras cidades do interior paulista. Havia uma determinação nos seus olhos que me impressionou. Aqui estava um homem que não fugia das responsabilidades, que enfrentava os problemas de frente. Durante o namoro, Rogério se mostrou o companheiro que toda mulher sonha em ter. Chegava no meu apartamento com flores, me levava para jantar em restaurantes aconchegantes, ouvia com atenção genuína quando eu falava sobre meus alunos e os desafios da educação pública. Nas férias, planejávamos viagens para cidades históricas. Ele sabia do meu amor pela história e sempre escolhia destinos que alimentavam minha paixão. Ouro Preto, Diamantina, São Luís do Maranhão. Foi durante uma dessas viagens, numa pousada colonial em Tiradentes, que ele me pediu em casamento. Era dezembro de 2011, véspera do Natal. Estávamos caminhando pelas ruas de pedra depois do jantar, quando ele parou em frente à Igreja do Rosário. Tirou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou ali mesmo, na frente de todos os turistas. "Fernanda, você quer construir uma história comigo?" Perguntou, conhecendo meu amor pelas narrativas do passado. Casamos em maio de 2012, numa cerimônia simples, mas emocionante na Igreja de São Benedito, aqui em Ribeirão Preto. Escolhi esse local por causa do nome, uma homenagem ao meu avô, que sempre foi uma figura importante na minha vida. Vovô Benedito havia morrido quando eu estava na faculdade, mas suas histórias sobre a fazenda da família ainda ecoavam na minha memória. Ele costumava dizer que a terra era a única riqueza verdadeira, algo que na época me soava como conversa de homem do campo. Os primeiros anos de casamento foram genuinamente felizes. Morava num apartamento de 2 quartos no bairro Vila Tibério, uma região tranquila e familiar.
Rogério chegava do trabalho sempre com alguma novidade sobre a empresa. Tinha conseguido alguns contratos importantes com prefeituras da região, a frota estava crescendo, os funcionários pareciam satisfeitos. Eu adorava ouvir suas histórias do dia a dia, a forma como resolvia problemas, como negociava com clientes difíceis. Minha carreira também estava florescendo. Lecionava na Escola Estadual Professor Antônio Carlos, uma instituição que atendia a adolescentes de classe média baixa. Eram jovens cheios de energia e curiosidade, apesar das limitações socioeconômicas. Desenvolvi um método próprio de ensinar história, usando teatro e dramatizações para tornar as aulas mais atrativas. Meus alunos adoravam quando eu interpretava personalidades históricas, quando transformava a sala de aula num cenário da independência do Brasil ou da proclamação da República. Rogério sempre demonstrou orgulho do meu trabalho. Frequentemente perguntava sobre projetos específicos, ajudava quando eu precisava preparar material didático diferenciado. Até mesmo sugeriu que a empresa dele poderia patrocinar algumas excursões escolares. Era reconfortante ter um marido que valorizava minha profissão numa época em que a educação pública enfrentava tantos desafios. Em 2014, descobrimos que eu estava grávida. A notícia veio numa manhã de terça-feira, depois de algumas semanas de enjoos matinais que eu atribuía ao estresse do final do ano letivo. Quando mostrei o teste positivo para Rogério, ele me pegou no colo e deu voltas pela casa, gritando de alegria. Passamos o resto do dia fazendo planos. Como seria o quarto do bebê? Que nomes escolheríamos? Como conciliaríamos trabalho e maternidade? Gabriel nasceu em junho de 2015. Um menino saudável e tranquilo que trouxe uma alegria indescritível para nossa casa. Rogério se revelou um pai dedicado nos primeiros meses. Acordava comigo durante a madrugada para ajudar com as mamadas, trocava fraldas sem reclamar. Caminhava pela casa ninando Gabriel quando ele estava inquieto. Frequentemente o encontrava conversando com o bebê, contando sobre os caminhões da empresa, prometendo que um dia mostraria todo o negócio para o filho. Foi durante minha licença maternidade que percebi os primeiros sinais de mudança no comportamento do Rogério. Inicialmente, atribuí tudo ao cansaço natural dos primeiros meses de paternidade. Ele chegava em casa mais tarde, parecia sempre preocupado com algum problema da empresa. Estava menos comunicativo durante o jantar. Quando perguntava se estava tudo bem, ele respondia que eram apenas questões normais de negócio, nada para eu me preocupar. Voltei a trabalhar quando Gabriel completou 6 meses. Foi uma decisão difícil, mas necessária tanto financeiramente quanto para minha realização pessoal. Contratamos a Dona Maria, uma babá experiente que morava no bairro e tinha excelentes referências. Gabriel se adaptou bem aos cuidados dela, e eu consegui retomar minhas atividades na escola sem maiores problemas. Porém, as mudanças no Rogério se intensificaram. Ele começou a fazer comentários sobre meus horários de trabalho, questionando se era realmente necessário eu ficar até tarde na escola preparando aulas ou participando de reuniões pedagógicas. Quando eu explicava que meu compromisso com a educação exigia dedicação extra, ele suspirava e murmurava algo sobre prioridades. Os comentários se tornaram mais diretos quando Gabriel completou 1 ano. Rogério passou a questionar abertamente se valia a pena eu continuar trabalhando, considerando que meu salário de professora não era tão alto assim. Sugeria que eu poderia me dedicar integralmente ao cuidado da casa e do filho, que isso seria melhor para toda a família. Inicialmente, pensei que fosse uma proposta carinhosa, o desejo dele de me ver menos cansada e estressada. Mas logo percebi que havia algo mais profundo por trás dessas sugestões. Rogério começou a demonstrar impaciência quando eu falava sobre meus alunos, sobre projetos escolares, sobre conquistas pedagógicas que me deixavam orgulhosa. Era como se meu trabalho tivesse se tornado irrelevante aos olhos dele, uma distração desnecessária da minha verdadeira função como esposa e mãe. A situação se agravou quando comecei a sentir fortes dores nas costas. Inicialmente, pensei que fosse consequência da rotina corrida. Carregar Gabriel, passar horas curvadas sobre pilhas de provas, carregar material didático pesado. Procurei um ortopedista, o Dr. Fernando Almeida, que diagnosticou um problema sério na coluna vertebral. Segundo ele,
Eu havia desenvolvido 2 hérnias de disco que exigiriam tratamento prolongado e, possivelmente, afastamento das atividades profissionais. A notícia me devastou. Ensinar não era apenas meu trabalho, era minha paixão, minha forma de contribuir para a sociedade. A ideia de me afastar da sala de aula, mesmo que temporariamente, parecia insuportável, mas as dores se tornaram cada vez mais intensas. Havia dias em que mal conseguia me levantar da cama, quanto mais ficar de pé por 4 horas seguidas dando aulas. Esperava encontrar apoio e compreensão em Rogério, mas sua reação foi completamente diferente do que imaginei. Em vez de demonstrar preocupação com minha saúde, ele pareceu quase aliviado com a possibilidade do meu afastamento. "Talvez seja um sinal", disse numa noite, enquanto eu chorava de dor e frustração. "Uma oportunidade para você focar no que realmente importa: nossa família." Essa frase me marcou profundamente porque revelou como sua visão sobre mim havia mudado. Eu não era mais a professora apaixonada e dedicada por quem ele se apaixonara. Tinha me tornado, aos olhos dele, apenas uma esposa e mãe que insistia em dividir sua atenção com atividades secundárias. Minha identidade profissional, minhas conquistas acadêmicas, minha contribuição para a educação pública, tudo isso havia perdido valor no nosso relacionamento. O processo de aposentadoria por invalidez foi humilhante e demorado. Precisei submeter-me a diversas perícias médicas, comprovar repetidamente que minha condição impedia o exercício da profissão, enfrentar a burocracia do INSS, que tratava cada requerente como um potencial fraudador. Foram meses de idas e vindas, de documentos solicitados e reapresentados, de exames complementares que confirmavam o que eu já sabia. Minha carreira como professora havia chegado ao fim prematuramente. Durante todo esse período, Rogério se mostrou cada vez mais impaciente comigo. Reclamava quando eu precisava sair para resolver questões da aposentadoria, questionava se eu não estava dramatizando as dores, sugeria que talvez eu devesse aceitar a realidade e parar de lutar contra algo inevitável. Suas palavras eram como punhaladas na minha autoestima já abalada. Quando finalmente consegui a aposentadoria, aos 30 anos, senti-me derrotada. Era jovem demais para encerrar minha vida profissional, mas velha demais para começar uma nova carreira com limitações físicas significativas. Gabriel estava com 2 anos e demandava atenção constante. Eu me via confinada em casa, dependente financeiramente do marido, gradualmente perdendo minha identidade como pessoa. Foi então que Rogério revelou completamente sua nova personalidade. Com a desculpa de que agora eu tinha tempo livre, passou a exigir que a casa estivesse sempre impecável, que as refeições fossem elaboradas, que eu me responsabilizasse integralmente por todos os cuidados com Gabriel. Qualquer falha, por menor que fosse, gerava críticas ácidas sobre minha incompetência e falta de compromisso. Ele começou a controlar nossos gastos de forma obsessiva, questionando cada compra, por menor que fosse. Quando eu precisava de remédios para as dores nas costas, ele suspirava e fazia comentários sobre despesas desnecessárias. Quando Gabriel precisava de roupas novas ou materiais escolares, ele aproveitava para lembrar que apenas ele estava sustentando a família, como se minha aposentadoria fosse uma mesada que ele concedia por generosidade. As humilhações se tornaram constantes e criativas. Ele criticava minha aparência, dizendo que eu havia se largado depois da aposentadoria. Questionava minhas decisões relacionadas à criação do Gabriel, sugerindo que uma mãe que não trabalhava deveria pelo menos ser competente nos cuidados domésticos. Fazia comparações com outras mulheres, especialmente com as esposas dos seus clientes que sabiam se valorizar e apoiavam verdadeiramente os maridos. O mais doloroso era presenciar como Gabriel começou a internalizar essa dinâmica familiar disfuncional. Com 3 anos, ele já percebia a tensão entre os pais e reagia de forma diferente a cada um de nós. Comigo, era carinhoso e protetor, frequentemente tentando me consolar quando eu chorava. Com o pai, era cauteloso e submisso, evitando fazer barulho ou pedir atenção quando Rogério estava em casa. Procurei ajuda psicológica para lidar com a situação. A doutora Carmen Silva,
uma psicóloga especializada em terapia familiar, me ajudou a entender que estava vivenciando um processo de violência psicológica sistemática. Segundo ela, Rogério havia desenvolvido comportamentos típicos de abusadores emocionais: isolamento social, controle financeiro, desvalorização constante, alternância entre momentos de carinho e crueldade. Mas compreender intelectualmente o problema não tornava mais fácil resolvê-lo praticamente. Eu me sentia aprisionada numa teia de dependência financeira, responsabilidade materna e deterioração da autoestima. Como deixar um casamento sendo uma mulher sem renda própria, com problemas de saúde e com uma criança pequena para criar? Para onde iria? Como me sustentaria? Como explicaria para Gabriel que papai e mamãe não conseguiam mais viver juntos? Dona Conceição, nossa vizinha, foi quem me deu forças para enxergar a situação com clareza. Ela presenciou várias discussões através das paredes finas do nosso apartamento e, numa tarde em que Gabriel estava na escola, me chamou para uma conversa franca. "Minha filha", disse ela, me servindo um café forte e olhando diretamente nos meus olhos. "Eu criei 5 filhos sozinha depois que meu marido me abandonou. Sei o que é medo, sei o que é incerteza. Mas também sei que criança não pode crescer numa casa onde não existe respeito." Suas palavras me tocaram profundamente porque vinham de alguém que havia enfrentado desafios similares e vencido. Dona Conceição trabalhara a vida inteira como faxineira, criara seus filhos com dignidade, vira todos se tornarem adultos responsáveis e bem-sucedidos. Se ela havia conseguido, talvez eu também pudesse encontrar um caminho. A decisão definitiva veio numa noite de quinta-feira em março de 2022. Gabriel estava com 6 anos e havia chegado da escola contando sobre uma lição de casa que precisava fazer sobre profissões dos pais. A professora havia pedido para as crianças entrevistarem os pais sobre seus trabalhos. Gabriel me perguntou: "Mamãe, qual é sua profissão?" Eu hesitei, sem saber como explicar que eu não trabalhava mais. Rogério, que estava ouvindo a conversa da cozinha, apareceu na sala e disse: "Sua mãe não tem profissão, filho. Ela fica em casa porque não serve para mais nada." O tom casual, quase divertido com que ele pronunciou essas palavras, foi como um tapa na minha face. Mas foi a reação do Gabriel que partiu meu coração. Ele baixou a cabeça, claramente constrangido e confuso. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, tomei coragem para confrontar Rogério sobre o comentário. Expliquei como suas palavras haviam machucado não apenas a mim, mas também ao nosso filho. Pedi para ele refletir sobre o exemplo que estava dando, sobre como suas atitudes poderiam afetar a formação do caráter do Gabriel. A resposta dele foi ainda pior do que o comentário original. Rogério explodiu numa fúria que eu nunca havia presenciado. Gritou que estava cansado das minhas vitimizações, que eu aproveitava da aposentadoria para não fazer nada útil, que ele se arrependia de ter casado com uma mulher acomodada e chorona. Terminou a discussão bradando que se eu não estava satisfeita, poderia pegar suas coisas e ir embora. Foi nesse momento que percebi. Nossa relação havia se tornado tóxica irreversivelmente. Não havia mais o homem carinhoso e compreensivo por quem me apaixonara. No lugar dele, existia um estranho amargurado que descontava suas frustrações pessoais e profissionais na pessoa mais próxima e vulnerável. Eu havia me tornado o bode expiatório de todos os problemas da vida dele. Na manhã seguinte, enquanto Rogério estava no trabalho e Gabriel na escola, liguei para a doutora Patrícia Moura. Minha voz tremia quando expliquei que precisava de ajuda para começar um processo de divórcio. Era a ligação mais difícil que já havia feito na vida, mas também a mais necessária. E foi assim que cheguei àquele tribunal, naquela manhã que mudaria minha vida para sempre. Todos esses anos de humilhação e desrespeito haviam me trazido até aquele banco frio, onde ouviria meu ex-marido desejar publicamente que eu desaparecesse da vida dele junto com nosso filho. Mas o destino, como eu descobriria em poucos minutos, havia preparado uma surpresa que nenhum de nós poderia imaginar. Aquele envelope pardo nas mãos do doutor Augusto continha segredos que remontavam ao meu avô Benedito e que transformariam completamente não apenas o resultado daquela audiência, mas toda a trajetória da minha vida.
O doutor Augusto Pereira segurava aquele envelope pardo com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia algo entre surpresa e hesitação em seus olhos, como se ele mesmo não tivesse certeza de como proceder com aquela informação inesperada. Mas antes que pudesse abrir os documentos, a doutora Solange Ribeiro se manifestou com a agressividade que a caracterizava. "Excelência", disse ela, levantando-se da cadeira com movimentos calculados. "Gostaria de solicitar que prossigamos com a audiência conforme planejado. Questões de herança podem ser tratadas em momento oportuno, mas hoje estamos aqui para definir a guarda de uma criança que necessita urgentemente de estabilidade." A forma como ela pronunciou a palavra estabilidade soou como um ataque direto à minha capacidade como mãe. Era evidente que sua estratégia consistia em me apresentar como uma figura caótica e irresponsável, alguém incapaz de oferecer um ambiente adequado para Gabriel. O Dr. Augusto acenou discretamente, indicando que primeiro ouviria os argumentos das partes antes de abordar a questão da herança. "Muito bem", respondeu o juiz, depositando o envelope sobre a mesa. "Daremos prosseguimento aos depoimentos. Doutora Solange, pode iniciar sua argumentação." O que se seguiu foi uma das experiências mais humilhantes da minha vida inteira. A doutora Solange havia preparado meticulosamente uma campanha para destruir minha reputação como mãe, mulher e cidadã. Ela possuía uma pasta repleta de documentos que havia conseguido através de investigações que eu nem imaginava serem possíveis. "Excelência", começou ela com voz firme, "apresento ao tribunal o perfil de uma mulher que abandonou suas responsabilidades profissionais aos 30 anos de idade, alegando problemas de saúde que convenientemente coincidiram com seu desejo de acomodação doméstica." Senti meu rosto queimar de indignação. Como ela ousava distorcer minha aposentadoria por invalidez dessa forma? A doutora Patrícia imediatamente se manifestou, solicitando que os laudos médicos fossem considerados, mas a doutora Solange estava apenas começando sua performance destrutiva. "Temos aqui", continuou ela, agitando alguns papéis, "relatórios que demonstram o declínio acadêmico dos alunos da senhora Fernanda nos últimos anos de docência. Evidências de que sua suposta dedicação à educação resultava em prejuízos concretos para as crianças sob sua responsabilidade. Aquilo era uma mentira grotesca. Meus alunos sempre tiveram desempenho acima da média nas avaliações estaduais. Eu possuía cartas de agradecimento de pais, certificados de reconhecimento da direção escolar, registros de projetos pedagógicos bem-sucedidos. Mas a doutora Solange havia manipulado estatísticas gerais da escola para criar uma narrativa falsa sobre minha competência profissional. Rogério estava sentado ao lado da advogada com uma expressão que misturava satisfação e nervosismo. Periodicamente, ele me lançava olhares carregados de ressentimento, como se eu fosse responsável por todos os problemas da vida dele. Era perturbador perceber que o pai do meu filho havia se associado ativamente a essa campanha de difamação. "Mais preocupante ainda", prosseguiu a doutora Solange, "são os indícios de negligência materna que temos documentado. A criança apresenta episódios de ansiedade na escola, dificuldades de socialização que coincidem com o período de maior instabilidade doméstica." Essa acusação me atingiu como um soco no estômago. Gabriel sempre foi uma criança sociável e equilibrada. Se ele apresentava sinais de ansiedade, era justamente por causa do ambiente tóxico que Rogério havia criado em nossa casa. Mas como provar isso sem soar defensiva ou histérica? A doutora Patrícia fez várias objeções durante essa primeira fase da argumentação, apresentando contra-evidências e questionando a validade dos documentos apresentados pela defesa adversária. Ela mostrou relatórios escolares positivos sobre Gabriel, declarações de professores elogiando meu envolvimento parental, comprovantes de que eu nunca havia faltado a uma reunião pedagógica ou consulta médica do meu filho. Mas a doutora Solange tinha uma resposta preparada para cada defesa. Segundo ela, minha presença constante na escola era evidência de controle excessivo sobre a criança. Meu cuidado meticuloso com a saúde do Gabriel demonstrava ansiedade materna patológica. Cada qualidade minha como mãe era reinterpretada como defeito através de sua retórica manipuladora.
Excelência, disse ela, aproximando-se da mesa do juiz. Uma criança de 8 anos necessita de estrutura, disciplina e um modelo masculino forte. O senhor Rogério Tavares oferece estabilidade financeira, uma rotina organizada e valores sólidos que prepararão adequadamente seu filho para os desafios da vida adulta. A hipocrisia dessas palavras era gritante. Rogério mal passava tempo com Gabriel, frequentemente chegava em casa alcoolizado e nunca demonstrou interesse genuíno pelas necessidades emocionais do filho. Mas a doutora Solange pintava um quadro completamente fictício de paternidade exemplar. Quando chegou minha vez de me defender, senti as pernas trêmulas ao me levantar. A doutora Patrícia havia me preparado extensivamente para esse momento, mas enfrentar aquela hostilidade aberta era mais intimidador do que qualquer simulação poderia reproduzir. Senhora Fernanda, perguntou o Dr. Augusto, gostaria de responder às alegações apresentadas? Respirei fundo e comecei a falar sobre minha relação com Gabriel. Expliquei como, apesar das limitações físicas, eu havia me dedicado integralmente ao bem-estar dele. Contei sobre as tardes que passávamos juntos lendo livros, sobre como eu o ajudava com os deveres escolares, sobre nossa tradição de cozinhar juntos nos finais de semana. Gabriel é uma criança feliz e equilibrada, afirmei, tentando manter a voz firme. Ele tem amigos na escola, participa de atividades esportivas, demonstra curiosidade intelectual saudável. Se existe alguma ansiedade em seu comportamento, ela está diretamente relacionada às tensões criadas pelo conflito conjugal. A doutora Solange imediatamente se manifestou, questionando minha capacidade de avaliar objetivamente o estado emocional do meu próprio filho. Segundo ela, mães emocionalmente instáveis frequentemente projetam suas próprias neuroses nos filhos, criando uma dinâmica familiar prejudicial. Onde estão os recursos financeiros para sustentar essa criança? Perguntou ela de forma direta e cruel. Uma aposentadoria por invalidez oferece segurança suficiente para a educação de qualidade, atividades extracurriculares, plano de saúde adequado? Essa pergunta expunha minha vulnerabilidade mais óbvia. Realmente, minha aposentadoria não era suficiente para manter o padrão de vida que Gabriel conhecia. Mas como explicar que dinheiro não era tudo? Que amor, atenção e cuidado tinham valor inestimável na formação de uma criança? Excelência, interviu a doutora Patrícia. A questão financeira deve ser resolvida através de pensão alimentícia adequada, não através da retirada da guarda materna. Existem milhares de mães solteiras no Brasil que criam filhos com recursos limitados, e isso não as torna automaticamente inadequadas. Mas o dano já estava feito. Podia ver pela expressão do doutor Augusto que a questão financeira pesava significativamente em suas considerações. Era compreensível. Um juiz deve priorizar o bem-estar material da criança. E, objetivamente, Rogério oferecia maior estabilidade econômica. Foi então que Rogério pediu para fazer uma declaração pessoal. O doutor Augusto consentiu, e meu ex-marido se levantou com uma postura que tentava transmitir dignidade e responsabilidade paternal. Doutor, começou ele dirigindo-se diretamente ao juiz. Eu amo meu filho mais que tudo nesta vida. Durante 8 anos, sustentei minha família com dedicação, trabalhando 12 horas por dia para garantir que eles não passassem necessidades. A forma como ele se referia a mim e Gabriel como eles, criando uma distância emocional, era reveladora. Mas ele continuou sua performance com habilidade impressionante. Minha ex-esposa é uma boa pessoa, disse ele fingindo magnanimidade. Mas ela perdeu o rumo depois da aposentadoria. Ficou depressiva, ansiosa, começou a transferir suas inseguranças para o Gabriel. Uma criança não pode crescer num ambiente onde a figura materna está constantemente em crise existencial. Aquelas palavras me perfuraram como lâminas afiadas. Havia uma verdade distorcida nelas que tornava a mentira ainda mais cruel. Realmente, eu havia passado por períodos difíceis depois da aposentadoria forçada. Realmente, houve momentos em que minha frustração afetou o clima doméstico. Mas Rogério omitia convenientemente seu papel na criação dessa instabilidade. Gabriel precisa de um pai presente, continuou ele.
Alguém que possa ensinar valores masculinos, disciplina, preparação para o mundo real. Ele precisa ver exemplo de trabalho duro, de responsabilidade, de liderança familiar. A ironia dessas palavras era amarga. Rogério raramente passava tempo de qualidade com Gabriel. Suas interações com o filho geralmente se limitavam à bronca quando a criança fazia barulho ou desorganizava alguma coisa. Mas ali, naquele tribunal, ele conseguia soar como um pai amoroso e dedicado. Doutor, ele disse, olhando diretamente para o juiz, eu não quero privar Gabriel do convívio com a mãe dele. Estou disposto a estabelecer um regime de visitação generoso, mas acredito sinceramente que a guarda principal deve ficar comigo, por uma questão de estabilidade e futuro promissor para meu filho. A performance dele foi convincente demais. Pude perceber que o Dr. Augusto estava sendo influenciado pelos argumentos apresentados. A lógica era aparentemente sólida. Pai trabalhador e estável versus mãe aposentada por invalidez e dependente financeiramente. Quando a doutora Patrícia tentou questionar alguns pontos da declaração do Rogério. Ele respondeu com calma e articulação impressionantes. Parecia ter ensaiado cada resposta, antecipado cada objeção. Sua advogada havia preparado muito bem essa estratégia de apresentá-lo como o genitor mais adequado. Senhor Rogério, perguntou a doutora. Patrícia, o senhor pode nos falar sobre sua rotina diária e como pretende conciliar o trabalho integral com os cuidados de uma criança de 8 anos? Excelente pergunta, respondeu ele prontamente. Tenho uma funcionária de confiança, a senhora Ivone, que trabalha na empresa há 5 anos e possui experiência com crianças. Ela poderia assumir os cuidados do Gabriel durante meu horário de trabalho. Além disso, estou disposto a reduzir minha jornada para ter mais tempo disponível para meu filho. Era tudo muito bem estruturado, muito convincente. Mas eu sabia que era uma encenação elaborada. Rogério jamais reduziria sua jornada de trabalho voluntariamente. E a tal senhora Ivone era uma funcionária administrativa sem qualquer experiência ou vocação para cuidar de crianças. A audiência prosseguiu com mais argumentações técnicas, apresentação de documentos e discussões sobre aspectos legais da guarda. Durante todo esse tempo, mantive-me em silêncio, sentindo-me cada vez menor naquela sala. Era como assistir à demolição da minha vida através de argumentos jurídicos bem fundamentados. O momento mais doloroso chegou quando a doutora Solange solicitou que Gabriel fosse ouvido pelo juiz. Ela argumentou que uma criança de 8 anos já possui discernimento suficiente para expressar suas preferências sobre com qual genitor gostaria de morar. Não, protestei instintivamente, levantando-me da cadeira. A ideia de submeter meu filho a esse processo era insuportável. Gabriel não deveria ser forçado a escolher entre os pais. Não deveria carregar o peso de uma decisão que afetaria toda a sua vida. Senhora Fernanda, disse o Dr. Augusto com firmeza, por favor, mantenha a compostura. A oitiva da criança é procedimento padrão em casos de disputa de guarda. A doutora Patrícia imediatamente argumentou que Gabriel era muito novo para essa responsabilidade, que a pressão psicológica poderia traumatizá-lo permanentemente. Mas o juiz já havia tomado a decisão. Gabriel seria ouvido em sessão reservada na semana seguinte. Foi então que algo dentro de mim se quebrou definitivamente. A perspectiva de ver meu filho sendo manipulado por advogados, sendo forçado a verbalizar preferências que poderiam destruir nossa família, era insuportável. Comecei a chorar ali mesmo, na frente de todos, sem conseguir controlar a emoção. Patética, murmurou Rogério, alto o suficiente para que eu ouvisse. Sempre a mesma coisa. Drama e vitimização. Suas palavras foram como um estopim. 8 anos de humilhação acumulada explodiram naquele momento. Levantei-me da cadeira e olhei diretamente para ele, com uma coragem que não sabia possuir. Como você ousa? Perguntei, minha voz tremendo de indignação. Como ousa falar assim da mãe do seu filho? Eu me dediquei a você e ao Gabriel durante todos esses anos. Abri mão da minha carreira, da minha saúde, da minha identidade para sustentar nossa família emocionalmente. Ordem no tribunal! Bradou o Dr. Augusto batendo o martelo. Mas eu não conseguia parar. Você quer saber quem é o verdadeiro Rogério? Continuei, dirigindo-me ao juiz.
É um homem que chega em casa bêbado e grita com uma criança de 8 anos. É alguém que humilha a esposa na frente do próprio filho. É uma pessoa que... Fernanda, pare, interveio a doutora. Patrícia tentando me fazer sentar. Mas Rogério havia se levantado também, e sua máscara de homem civilizado finalmente caiu. Seus olhos brilhavam de raiva, e percebi que toda aquela performance de pai exemplar estava prestes a desmoronar. Você quer mesmo fazer isso aqui? Perguntou ele, se aproximando da minha mesa. Quer lavar roupa suja na frente do juiz? Então vamos falar sobre suas crises de pânico, sobre as vezes que encontrei você chorando no banheiro porque não conseguia lidar com a realidade. Senhor Rogério, retorne ao seu lugar imediatamente, ordenou o doutor Augusto. Mas ele estava completamente descontrolado agora. Todo o trabalho da doutora Solange para apresentá-lo como um homem equilibrado estava sendo destruído pelos próprios impulsos dele. Vamos falar sobre como você envenenou meu filho contra mim, gritou ele. Sobre como você o transformou numa criança medrosa que tem medo do próprio pai. Porque você é assustador, respondi também gritando. Gabriel tem medo de você porque você nunca foi um pai de verdade. Só sabe criticar, humilhar, ameaçar. Foi nesse momento de caos total que o Dr. Augusto perdeu completamente a paciência. Bateu o martelo várias vezes, chamando seguranças para restaurar a ordem na sala. E foi exatamente nesse clímax de tensão que Rogério pronunciou as palavras que mudariam tudo para sempre. Com a face deformada pela raiva, ele se virou para mim e bradou para que toda a sala ouvisse. Você não serve mais para nada. Leva esse moleque e sumam logo da minha vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos na sala, advogados, funcionários, pessoas aguardando outros processos, ficaram em choque com a brutalidade daquelas palavras. O próprio Rogério pareceu se dar conta do que havia dito, tentando recuperar a compostura. Mas era tarde demais. A doutora Solange estava visivelmente constrangida com o descontrole do cliente. Todo o seu trabalho para apresentá-lo como um pai amoroso e responsável havia sido destruído por aquela explosão de ódio. Como um homem que falava dessa forma sobre o próprio filho poderia obter sua guarda? Foi nesse momento de humilhação absoluta, quando pensei que havia perdido tudo definitivamente, que o Dr. Augusto voltou sua atenção para aquele envelope pardo esquecido sobre a mesa. Era como se o destino tivesse orquestrado aquela sequência de eventos para que a verdadeira surpresa fosse revelada no momento mais dramático possível. O doutor Augusto Pereira olhou para aquele envelope pardo com uma expressão que jamais esquecerei. Era como se ele mesmo estivesse surpreso com o timing daquele momento, como se o universo tivesse conspirado para que a revelação acontecesse exatamente após a explosão de ódio do Rogério. O juiz respirou fundo, claramente tentando restaurar a solenidade do ambiente depois do caos que havia se instalado. Antes de prosseguirmos, disse ele com voz firme mas contida, preciso abordar uma questão que chegou ao meu conhecimento esta semana. Trata-se de documentação relacionada à herança familiar que pode alterar significativamente os parâmetros deste processo. Senti meu coração disparar. Herança? Que herança poderia existir na minha família? Meu avô Benedito havia morrido há mais de 15 anos e nunca houve qualquer menção a bens ou testamento. Sempre acreditei que ele era um simples fazendeiro do interior que havia perdido tudo com as mudanças econômicas do país. Rogério, ainda visivelmente abalado pelo próprio descontrole, tentava recuperar a compostura. A doutora Solange murmurava algo no ouvido dele, provavelmente alertando sobre como sua explosão havia prejudicado drasticamente suas chances de obter a guarda do Gabriel. Mas ambos pareciam igualmente intrigados com essa reviravolta inesperada. O doutor Augusto abriu o envelope com cuidado meticuloso, como se estivesse manuseando documentos históricos preciosos. Retirou várias folhas amareladas pelo tempo, algumas com carimbos antigos que eu não conseguia distinguir à distância. Havia também fotografias em preto e branco e o que parecia ser mapas ou plantas de terrenos. Conforme comunicação oficial do tabelião Edmundo Vasconcelos, do 2º Ofício de Notas de Ribeirão Preto, começou o juiz, ajustando os óculos para ler melhor.
foi localizado o testamento do Sr. Benedito Castilho, lavrado em 15 de outubro de 1995, poucos meses antes de seu falecimento. Minha mente começou a trabalhar febrilmente. Outubro de 1995, eu tinha apenas 9 anos naquela época. Lembrava-me vagamente daquele período, quando vovô Benedito passou algumas semanas doente em casa, recebendo visitas constantes de pessoas que eu não conhecia. Minha mãe sempre dizia que eram negócios da fazenda, mas nunca explicou detalhes. O documento permaneceu arquivado devido a irregularidades na documentação dos bens descritos, continuou o Dr. Augusto. Somente agora, após processo de regularização fundiária iniciado pela Prefeitura de Cravinhos, foi possível localizar e autenticar a totalidade do patrimônio mencionado no testamento. Cravinhos era a cidade onde ficava a antiga fazenda do meu avô. Eu havia visitado o local algumas vezes na infância, mas sempre me pareceu um terreno abandonado, com construções deterioradas e vegetação selvagem tomando conta de tudo. Depois que minha avó morreu, em 2010, ninguém da família demonstrou interesse em manter ou visitar a propriedade. O tabelião Edmundo, que eu não havia notado até aquele momento, estava sentado numa das cadeiras destinadas ao público. Era um homem de aproximadamente 60 anos, com cabelos brancos bem cuidados e uma expressão séria que inspirava confiança. Quando o Dr. Augusto o chamou para se aproximar, ele carregava uma pasta de couro marrom repleta de documentos. "Senhor Edmundo", disse o juiz, "poderia nos explicar como esses documentos vieram à tona depois de tanto tempo?" O tabelião se levantou respeitosamente antes de responder. "Excelência, o testamento do Sr. Benedito Castilho sempre esteve registrado em nosso cartório, mas havia discrepâncias entre os bens descritos no documento e a documentação apresentada pelos herdeiros na época do inventário. Isso me confundiu ainda mais. Que inventário? Eu não me lembrava de minha família ter participado de qualquer processo de inventário após a morte do meu avô. Minha mãe sempre disse que ele havia deixado apenas dívidas e a velha fazenda sem valor comercial. A família apresentou documentação de apenas um imóvel rural de pequeno porte", continuou o tabelião, mas o testamento mencionava propriedades adicionais que não puderam ser localizadas na época. "Suspeitávamos que houvesse irregularidades, mas não tínhamos recursos para investigar adequadamente." O Dr. Augusto folheou alguns papéis antes de prosseguir. "E como a situação foi esclarecida agora?" A Prefeitura de Cravinhos iniciou um processo de regularização fundiária na região onde ficava a Fazenda Santa Rosa, explicou o Sr. Edmundo. Durante o levantamento cartográfico, descobriram que várias propriedades estavam registradas em nome do Sr. Benedito Castilho, mas com documentação dispersa em diferentes cartórios da região. Meu coração estava batendo tão forte que eu temia que todos na sala pudessem ouvir. A Fazenda Santa Rosa era o nome da propriedade do meu avô, mas eu sempre a conheci como um lugar modesto, com uma casa simples e algumas terras para plantio de subsistência. Mais surpreendente ainda, continuou o tabelião, foi descobrir que 3 propriedades industriais na região também estavam vinculadas ao patrimônio do senhor Benedito. Tratam-se de usinas de processamento de cana-de-açúcar que foram arrendadas desde 1987 por contratos de longo prazo. A sala ficou em silêncio absoluto. Usinas de açúcar? Meu avô possuía usinas? Como isso era possível? Ele sempre viveu de forma simples, dirigia um caminhão velho, usava roupas remendadas, jamais demonstrou sinais de riqueza ou posses significativas. Os contratos de arrendamento, prosseguiu o senhor Edmundo, foram firmados por período de 30 anos, com renovação automática por mais 15 anos, caso não houvesse manifestação contrária dos herdeiros legítimos. Como nunca houve tal manifestação, os contratos permaneceram válidos até hoje. Rogério, que até então mantinha uma expressão de desinteresse forçado, agora prestava atenção total ao que estava sendo revelado. Podia ver em seus olhos uma mistura de incredulidade e algo que parecia cobiça. A doutora Solange sussurrava urgentemente no ouvido dele, provavelmente alertando sobre as implicações legais daquela revelação. "Doutor Augusto", interveio a doutora Patrícia,
Poderia o senhor nos esclarecer qual é o valor atual desse patrimônio? O juiz consultou uma folha específica dos documentos antes de responder. Segundo a avaliação realizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em conjunto com o INCRA, o valor total dos bens inventariados é de... Ele fez uma pausa como se precisasse confirmar o número. 47.400.000 reais. Se alguém tivesse me dado um tapa naquele momento, o impacto não teria sido maior. 47 milhões? Era um valor que minha mente simplesmente não conseguia processar. Como era possível que meu avô, aquele homem simples que criava galinhas no quintal e plantava milho para fazer pipoca, possuísse uma fortuna dessa magnitude? O silêncio na sala foi quebrado por um ruído abafado. Era Rogério, que havia deixado cair a caneta que segurava. Sua expressão havia mudado completamente, da arrogância anterior para algo que parecia um misto de choque e pânico. Pela primeira vez desde o início da audiência, ele não sabia como reagir. "Excelência", disse a doutora Solange, claramente tentando ganhar tempo para reorganizar sua estratégia. "Essas informações são extremamente relevantes, mas talvez devêssemos agendar uma nova audiência para tratar adequadamente da questão sucessória." Mas o doutor Augusto balançou a cabeça negativamente. "A questão sucessória já foi resolvida, doutora Solange. O testamento é claro quanto aos beneficiários, e todos os trâmites legais foram concluídos. Estou comunicando esses fatos porque eles alteram fundamentalmente a situação financeira de uma das partes envolvidas na disputa de guarda." Foi então que compreendi completamente o que estava acontecendo. Eu não era mais a mulher desempregada e dependente que havia entrado naquele tribunal pela manhã. De acordo com aqueles documentos, eu era uma das pessoas mais ricas da região de Ribeirão Preto. "Senhor Edmundo?", perguntou o doutor Augusto. "Poderia nos explicar exatamente como os bens foram distribuídos no testamento?" O tabelião abriu sua pasta e retirou uma cópia autenticada do testamento. "O senhor Benedito Castilho deixou todo o seu patrimônio para a neta Fernanda Castilho, hoje Fernanda Castilho Tavares, com uma única condição especial que gostaria de destacar." Minha respiração ficou presa na garganta. "Uma condição especial? Que tipo de condição meu avô havia estabelecido?" "O testamento contém uma cláusula de proteção", continuou o senhor Edmundo, "que especifica que caso a beneficiária viesse a se casar e posteriormente o cônjuge tentasse prejudicá-la financeira ou emocionalmente em processo de separação, todos os bens conjugais adquiridos durante o matrimônio com recursos oriundos da herança reverteriam automaticamente para a posse exclusiva da herdeira. A genialidade da previsão do meu avô me deixou estupefata. De alguma forma, mesmo 15 anos antes do meu casamento, ele havia antecipado a possibilidade de eu me envolver com alguém que pudesse tentar explorar ou prejudicar nossa família. Mais especificamente, acrescentou o tabelião, consultando o documento, a cláusula estabelece que qualquer tentativa de humilhação pública, chantagem emocional ou manipulação da guarda de filhos constituiria quebra automática do regime de comunhão de bens. Rogério estava pálido. Podia ver sua mente trabalhando freneticamente, calculando as implicações daquela revelação. Nossa casa, nosso carro, a conta bancária conjunta, tudo havia sido adquirido durante o casamento, e grande parte com recursos que ele havia retirado de contas que, descobri agora, eram alimentadas pelos arrendamentos das usinas. "Existe mais uma questão", disse o doutor Augusto, folheando outros documentos. "Senhor Edmundo, poderia nos esclarecer sobre as investigações mencionadas no relatório da Receita Federal?" O tabelião assumiu uma expressão ainda mais séria. "Durante o processo de regularização, descobrimos movimentações financeiras irregulares nas contas vinculadas aos arrendamentos. Alguém havia estado sacando valores significativos sem autorização legal dos herdeiros. Senti como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. "Que tipo de movimentações?" perguntei, encontrando minha voz pela primeira vez em vários minutos. "Nos últimos 5 anos", respondeu o senhor Edmundo, "foram retirados aproximadamente 320 mil reais das contas de arrendamento. Os saques foram realizados utilizando documentação que apresentava sua assinatura, senhora Fernanda, mas que nossa perícia grafotécnica determinou serem falsificações." O mundo parou.
R$ 320 mil. Falsificação de assinatura. Meu olhar se dirigiu instintivamente para Rogério, que agora estava completamente rígido em sua cadeira. A doutora Solange tentava desesperadamente organizar alguns papéis, claramente procurando uma estratégia para lidar com essa revelação devastadora. O relatório da Polícia Federal, continuou o Sr. Edmundo, indica que as falsificações foram realizadas por alguém com acesso íntimo aos documentos pessoais da herdeira. Alguém que conviveu com ela tempo suficiente para reproduzir com precisão suas características de escrita. Não precisava de mais explicações. Tudo se encaixava perfeitamente. Rogério havia descoberto a existência das contas de arrendamento, provavelmente durante nossa lua de mel, quando organizou toda a nossa documentação bancária, e vinha sistematicamente roubando dinheiro da minha herança durante anos. Excelência, tentou intervir a doutora Solange. Essas são acusações extremamente sérias que deveriam ser tratadas em instância criminal adequada, não em audiência de guarda. Mas o doutor Augusto não pareceu impressionado com a objeção. Doutora Solange, essas informações são diretamente relevantes para avaliar a idoneidade moral dos requerentes na disputa de guarda. Um genitor que comete crimes contra o patrimônio da mãe de seu filho demonstra caráter incompatível com a responsabilidade parental. Rogério finalmente explodiu. "Isso é armação!" gritou ele, se levantando bruscamente. "Essa mulher está inventando essa história toda para me prejudicar. Nunca vi esses documentos antes na minha vida." Sua reação desesperada apenas confirmava sua culpa. Se fosse inocente, teria permanecido calmo e solicitado investigação adequada. Em vez disso, estava se comportando exatamente como alguém que acabou de ser descoberto em flagrante. "Senhor Rogério", disse o doutor Augusto com voz gelada, "o senhor está sugerindo que a Polícia Federal, a Receita Federal, 3 cartórios diferentes e a perícia grafotécnica do Estado de São Paulo conspiraram para fabricar evidências contra o senhor?" A pergunta expôs completamente a irracionalidade das alegações do Rogério. Ele se deu conta de quão ridícula soava sua teoria da conspiração e tentou mudar de estratégia. "Eu talvez tenha usado algumas vezes a conta para despesas familiares", gaguejou ele, "mas sempre com a intenção de repor o dinheiro. Não sabia que precisava de autorização específica." Essa confissão parcial foi o último prego no caixão de sua defesa. Admitir que sabia da existência das contas significava que havia ocultado informações cruciais durante todo o processo de divórcio. Além disso, R$ 320 mil não poderiam ser classificados como despesas familiares ocasionais. "Senhor Edmundo", perguntou o doutor Augusto, "existe estimativa de quando esses saques foram realizados?" "Sim, Excelência. A maior concentração ocorreu nos últimos 2 anos, coincidindo com o período de maior deterioração do relacionamento conjugal, segundo relatos constantes nos autos." A implicação era clara. Rogério havia intensificado os roubos justamente quando percebia que nosso casamento estava chegando ao fim, tentando garantir recursos para si mesmo antes da separação oficial. "Há mais uma descoberta relevante", acrescentou o tabelião. "Durante a investigação financeira, descobrimos que o Sr. Rogério possui dívidas tributárias em nome da empresa Tavares Transportes no valor de R$ 280 mil. Impostos federais, estaduais e contribuições previdenciárias em atraso há mais de 3 anos. Agora tudo fazia sentido. A empresa de Rogério estava falida há anos, e ele vinha usando meu dinheiro que eu nem sabia que existia, para manter as aparências e sustentá-la artificialmente. Durante todo esse tempo em que me humilhava por ser dependente dele, era ele quem dependia parasitariamente do meu patrimônio. Como eu estava casada em regime de comunhão de bens? Perguntei ao Sr. Edmundo. Essas dívidas também são minhas responsabilidades? Não, Sra. Fernanda, respondeu ele com um sorriso discreto. As dívidas são anteriores ao seu casamento e relacionadas exclusivamente à atividade empresarial do Sr. Rogério. Além disso, com a separação e a aplicação da cláusula de proteção do testamento, o senhor não possui mais qualquer vínculo legal com o patrimônio da senhora.
Rogério enterrou o rosto nas mãos. Em questão de minutos, havia perdido não apenas a chance de obter a guarda do Gabriel, mas também qualquer esperança de manter seu padrão de vida. Pior ainda, enfrentava a investigação criminal por falsificação de documentos e apropriação indébita. Excelência, disse a doutora Patrícia. Gostaria de solicitar que essa audiência seja suspensa para que possamos estudar adequadamente todas essas revelações e suas implicações legais. Mas eu me levantei antes que o juiz pudesse responder. Havia algo que precisava dizer, algo que havia estado preso na minha garganta durante anos. Doutor, Augusto, falei, sentindo uma força que não sabia possuir. Gostaria de fazer uma declaração. O juiz acenou para que eu continuasse. E olhei diretamente para Rogério antes de falar. Durante 12 anos, esse homem me fez acreditar que eu era um fardo, que não contribuía para a nossa família, que era dependente da generosidade dele. Hoje descobri que durante todo esse tempo, ele estava literalmente roubando de mim para sustentar sua própria incompetência empresarial. Minha voz estava firme agora, carregada de uma dignidade que havia perdido durante anos de humilhação. Ele gritou aqui que eu não sirvo para nada, que deveria sumir da vida dele com esse moleque. Continuei, referindo-me às palavras cruéis que Rogério havia pronunciado. Mas agora sabemos quem realmente não serve para nada. Quem passou anos vivendo às custas da ex-esposa que desprezava. O silêncio na sala era absoluto. Até mesmo a doutora. Solange havia parado de tentar organizar sua defesa impossível. Foi nesse momento que percebi completamente a magnitude da transformação que havia acontecido. Em questão de horas, eu havia passado de vítima a vitoriosa, de dependente a independente, de humilhada a vingada. E tudo isso através de um avô que, mesmo décadas após sua morte, havia encontrado uma forma de proteger sua neta. O silêncio que se seguiu à minha declaração foi interrompido pelo som de papéis sendo organizados na mesa do Dr. Augusto. Ele estava claramente processando todas as informações reveladas e tentando determinar os próximos passos legais. Rogério permanecia imóvel em sua cadeira, como se estivesse em estado de choque. A realidade havia se invertido tão drasticamente que ele parecia incapaz de reagir. Senhor. Edmundo, disse o juiz, dirigindo-se novamente ao tabelião. Há alguma informação adicional que devemos conhecer sobre este testamento? O tabelião consultou seus documentos mais uma vez e percebi que havia algo em sua expressão que sugeria que as surpresas ainda não haviam terminado. Ele hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria revelar alguma informação particularmente sensível. Excelência, respondeu ele finalmente. Existe uma carta pessoal que o senhor, Benedito Castilho, anexou ao testamento. Uma mensagem dirigida especificamente à neta, para ser entregue apenas quando o patrimônio fosse formalmente transferido para ela. Meu coração disparou novamente. Uma carta do meu avô? Depois de tantos anos, ele havia deixado palavras específicas para mim? O senhor Edmundo retirou de sua pasta um envelope lacrado, amarelado pelo tempo, com meu nome escrito à mão na caligrafia que eu reconhecia perfeitamente. Com a permissão do tribunal, disse ele, gostaria de entregar essa correspondência à senhora Fernanda. O doutor Augusto acenou positivamente e o tabelião se aproximou da mesa onde eu estava sentada. Suas mãos tremeram ligeiramente quando recebi aquele envelope. Era como se estivesse prestes a receber uma mensagem do além, palavras de um homem que havia partido há tanto tempo, mas que de alguma forma ainda conseguia proteger sua família. Abri o envelope com cuidado extremo, temendo que o papel antigo se desfizesse em minhas mãos. A carta consistia em 3 páginas escritas com caneta tinteiro, na letra cuidadosa e elegante que meu avô havia aprendido numa época em que a caligrafia era considerada uma arte essencial. Minha querida Fernandinha, começava a carta, usando o apelido carinhoso que só ele me chamava. Se você está lendo estas palavras, significa que chegou o momento de conhecer a verdadeira história da nossa família e de receber o legado que construí pensando no seu futuro. Parei de ler em voz alta quando percebi que toda a sala estava em silêncio, aguardando. Era uma correspondência íntima.
mas ao mesmo tempo continha informações relevantes para o processo legal em andamento. Doutora. Patrícia, perguntei. Posso ler a carta em voz alta? Acredito que possa conter informações importantes para a audiência. Ela consultou rapidamente o Dr. Augusto, que acenou afirmativamente. Respirei fundo e continuei a leitura. Você sempre me conheceu como um fazendeiro simples, e realmente era assim que eu gostava de viver. Mas a verdade é que nossa família possui um patrimônio considerável que construí ao longo de décadas de trabalho duro e investimentos cuidadosos. Mantive essa informação em segredo porque acredito que dinheiro pode corromper o caráter das pessoas. E queria que você crescesse com valores sólidos, não dependendo de riqueza herdada. Fiz uma pausa para processar essas palavras. Meu avô havia deliberadamente ocultado sua fortuna para que eu desenvolvesse independência e caráter. Era uma lição de vida que ele estava me ensinando mesmo depois de morto. Escolhi deixar tudo para você porque sempre demonstrou inteligência, determinação e bondade. Seus pais e seus tios são boas pessoas, mas não possuem a visão necessária para administrar um patrimônio dessa magnitude. Confio que você usará esses recursos de forma responsável e para o bem da nossa família. Continuei lendo, mas a próxima parte me fez engasgar de emoção. Inclui neste testamento uma cláusula de proteção porque temo que, no futuro, alguém possa tentar se aproveitar de você ou prejudicá-la por causa dessa herança. Se isso acontecer, quero que saiba que mesmo da eternidade, seu avô estará cuidando para que você seja protegida. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Era impossível não me emocionar com o amor e a previdência demonstrados por aquele homem extraordinário. Ele havia antecipado situações que eu nem imaginava possíveis e criado mecanismos legais para me proteger. Há uma última coisa que precisa saber, minha querida neta. Durante nossa vida, sempre mantive registros detalhados de todas as transações relacionadas ao patrimônio familiar. Se algum dia alguém tentar roubar ou se apropriar indevidamente desses recursos, existem evidências suficientes para responsabilizar os culpados. Essa parte da carta fez Rogério se contrair visivelmente em sua cadeira. Era como se meu avô tivesse previsto não apenas a possibilidade de alguém tentar me prejudicar, mas especificamente a possibilidade de roubo ou apropriação indébita. Termino esta carta com um conselho que espero que você leve para toda a vida. Riqueza verdadeira não está no dinheiro que possuímos, mas nas pessoas que amamos e que nos amam genuinamente. Use este patrimônio para construir uma vida digna para você e seus descendentes, mas nunca permita que ele se torne mais importante que seus valores e sua felicidade. Finalizei a leitura com voz embargada de emoção. Era uma mensagem profundamente pessoal, mas também uma lição de vida que transcendia questões financeiras. Meu avô havia me deixado muito mais que dinheiro. Havia me deixado sabedoria e proteção. O Dr. Augusto esperou respeitosamente que eu me recompusesse antes de prosseguir. Senhora Fernanda, essa correspondência confirma informações importantes para nosso processo. Senhor Edmundo, os registros mencionados pelo falecido estão disponíveis? Sim, Excelência, respondeu o tabelião. Encontramos um arquivo completo na casa da Fazenda Santa Rosa. Documentos que comprovam cada entrada e saída de recursos das contas de arrendamento nos últimos 15 anos. É assim que conseguimos identificar precisamente quando e como os saques irregulares foram realizados. Rogério finalmente reagiu. Eu quero um advogado criminalista, declarou ele, dirigindo-se à doutora Solange. Isso tudo é uma armadilha, uma conspiração para me incriminar. Sua resposta desesperada apenas reforçava sua culpa. Um homem inocente não reagiria com pânico, mas sim com indignação justificada e disposição para cooperar com as investigações. Senhor Rogério, disse o Dr. Augusto com frieza, o senhor tem todo o direito de contratar a defesa que julgar adequada. Mas devo informá-lo que os documentos apresentados constituem evidência criminal suficiente para que eu seja obrigado a comunicar ao Ministério Público sobre possíveis crimes de falsificação e apropriação indébita. A doutora Solange estava visivelmente desconfortável. Era evidente que ela não havia sido informada sobre os roubos cometidos por seu cliente e agora se encontrava numa posição eticamente comprometedora. Excelência,
disse ela. Solicito permissão para me retirar da defesa do Sr. Rogério neste momento. As revelações de hoje alteraram fundamentalmente minha compreensão do caso. Era o abandono final. Até mesmo sua própria advogada estava se distanciando dele, reconhecendo que sua situação legal se tornara insustentável. Foi nesse momento que o Sr. Edmundo apresentou uma informação adicional que transformou completamente as perspectivas financeiras futuras. Doutor, Augusto, disse ele, há uma questão relacionada às dívidas da empresa Tavares Transportes que precisa ser esclarecida. Durante nossa investigação, descobrimos que o Sr. Rogério incluiu a Sra. Fernanda como sócia da empresa sem o conhecimento dela, justamente para transferir responsabilidades tributárias. Essa revelação foi como uma bomba explodindo na sala. Rogério havia usado meu nome para tentar se livrar das dívidas de sua empresa falida, me transformando involuntariamente em corresponsável por impostos que eu nem sabia que existiam. Felizmente, continuou o tabelião, como a inclusão foi feita através de documentação falsificada, usando a mesma técnica empregada nos saques bancários, conseguimos anular essa sociedade fraudulenta. A Sra. Fernanda não possui qualquer responsabilidade pelas dívidas empresariais. Rogério estava agora completamente derrotado. Havia perdido não apenas a disputa pela guarda do Gabriel, mas também qualquer esperança de transferir suas responsabilidades financeiras para mim. Estava sozinho, enfrentando dívidas enormes, investigação criminal e a perspectiva de prisão. Mais importante ainda, acrescentou o Sr. Edmundo, como todos os bens conjugais foram adquiridos com recursos oriundos da herança da Sra. Fernanda, recursos que foram apropriados indevidamente pelo Sr. Rogério. Eles revertem automaticamente para a posse exclusiva dela, conforme estabelece a cláusula de proteção do testamento. Isso significava que nossa casa, nosso carro, nossas contas bancárias, tudo se tornaria minha propriedade exclusiva. Rogério perderia literalmente tudo, ficando apenas com as dívidas de sua empresa falida. O Dr. Augusto consultou seus papéis uma última vez antes de anunciar sua decisão sobre a guarda do Gabriel. Considerando todas as evidências apresentadas nesta audiência, declarou ele solenemente, especialmente os crimes cometidos pelo requerente contra o patrimônio da mãe de seu filho, concedo a guarda integral do menor Gabriel Castilho Tavares à sua mãe, Fernanda Castilho Tavares. Senti como se um peso gigantesco tivesse sido retirado dos meus ombros. Gabriel continuaria comigo, onde sempre deveria ter ficado, mas o Dr. Augusto ainda não havia terminado. Estabeleço o regime de visitas supervisionadas para o Sr. Rogério, continuou ele, considerando que os eventos de hoje demonstraram comportamento agressivo e potencialmente prejudicial ao bem-estar emocional da criança. Era a vitória completa. Gabriel não apenas ficaria comigo, mas estaria protegido legalmente de qualquer tentativa futura de manipulação ou chantagem emocional por parte do pai. Além disso, acrescentou o juiz, determino que o Sr. Rogério pague pensão alimentícia no valor de R$3.000 mensais, quantia a ser revista anualmente conforme suas possibilidades financeiras. Essa decisão possuía uma ironia amarga. Rogério, que sempre me acusou de ser uma dependente inútil, agora seria obrigado a contribuir financeiramente para a criação do filho que havia chamado de moleque durante sua explosão de raiva. Quando a audiência foi oficialmente encerrada, permaneci sentada por alguns momentos, tentando processar completamente tudo o que havia acontecido. Em questão de horas, minha vida havia se transformado de forma irreversível. Rogério saiu da sala sem olhar para mim, acompanhado por 2 oficiais de justiça que iriam escoltá-lo até a delegacia para prestar depoimento sobre os crimes descobertos. Sua postura era de completa derrota. Um homem que havia perdido literalmente tudo por causa de sua própria ganância e crueldade. A doutora Patrícia me abraçou com lágrimas nos olhos. Fernanda, disse ela, em 15 anos de advocacia, nunca presenciei uma reviravolta tão dramática. É como se seu avô tivesse orquestrado tudo isso do além. Talvez ele realmente tivesse. A sequência de eventos parecia muito perfeita para ser mera coincidência. O momento exato em que o testamento foi descoberto
A forma como as investigações revelaram os crimes do Rogério, até mesmo o timing da audiência, tudo parecia coordenado por uma força superior. Saí do tribunal segurando a carta do meu avô contra o peito. Gabriel estava na escola, alheio a toda essa transformação que mudaria sua vida para melhor. Agora ele teria não apenas uma mãe presente e amorosa, mas também recursos suficientes para garantir o melhor futuro possível. Durante o caminho para casa, refleti sobre as palavras que Rogério havia gritado. Você não serve mais para nada. Como ele estava enganado. Eu servia para muita coisa. Para ser uma boa mãe, para administrar um patrimônio considerável, para construir uma vida digna para mim e meu filho. A verdadeira ironia era que Rogério, ao tentar me destruir publicamente, havia criado as condições perfeitas para que a justiça fosse feita. Se ele tivesse mantido a compostura, talvez as revelações sobre a herança tivessem sido tratadas de forma mais discreta. Mas sua explosão de ódio expôs completamente seu caráter, facilitando a decisão do juiz. Quando cheguei em casa, minha casa agora, apenas minha, sentei-me na varanda e reli a carta do vovô Benedito. Suas palavras sobre riqueza verdadeira ecoavam em minha mente. O dinheiro era importante, sim, especialmente para garantir estabilidade e oportunidades para Gabriel. Mas a verdadeira vitória não estava na fortuna herdada, mas sim na recuperação da minha dignidade e autoestima. Por anos, Rogério havia me convencido de que eu era inadequada, incompetente, dependente. Hoje descobri que durante todo esse tempo, era ele quem dependia de mim. Não apenas emocionalmente, mas literalmente financeiramente. Havia construído sua arrogância sobre recursos que ele estava roubando de mim. A vingança havia sido perfeita não porque foi planejada, mas porque foi justa. Cada humilhação que sofri havia sido respondida com revelações que expunham a hipocrisia e os crimes do meu agressor. Era como se o universo tivesse decidido equilibrar as contas de forma definitiva. Agora eu tinha uma nova vida pela frente. Uma vida onde minhas decisões seriam baseadas em meus próprios valores, não no medo de desagradar alguém que me desprezava. Uma vida onde Gabriel cresceria vendo a mãe como uma mulher forte e independente, não como uma vítima resignada. A carta do vovô terminava com uma promessa: estarei sempre cuidando de você, mesmo da eternidade. Hoje essa promessa se cumpriu de forma espetacular. Meu avô havia encontrado uma maneira de me proteger, mesmo décadas após sua morte, criando um legado que ia muito além do dinheiro. Era o fim de um capítulo doloroso e o início de uma história completamente nova. Uma história onde eu seria a protagonista da minha própria vida, não mais a vítima da crueldade alheia. Quando olho para trás e revivo todos os momentos dessa jornada inacreditável, ainda tenho dificuldade em acreditar que tudo isso realmente aconteceu comigo. Há 3 meses, eu era Fernanda Castilho, uma mulher de 36 anos quebrada emocionalmente, dependente financeiramente, humilhada diariamente pelo próprio marido e sem esperanças de um futuro melhor. Hoje, sou uma das mulheres mais ricas da região de Ribeirão Preto, mãe solteira com a guarda integral do meu filho. E mais importante que tudo, uma pessoa que recuperou completamente sua dignidade e autoestima. A transformação não foi apenas financeira, foi profundamente pessoal. Durante 12 anos de casamento, Rogério conseguiu me convencer de que eu era incompetente, acomodada, uma carga para a família. Ele repetia essas mentiras com tanta frequência que eu acabei acreditando nelas. Cheguei a aceitar que realmente não prestava para nada, além de cuidar da casa e criar o Gabriel. Minha identidade como professora, como mulher inteligente e capaz, havia sido completamente destroçada pelos ataques constantes à minha autoestima. Descobrir que durante todos esses anos de humilhação, era eu quem sustentava financeiramente nossa família, foi uma revelação libertadora e ao mesmo tempo revoltante. Rogério construiu toda sua arrogância sobre dinheiro que ele estava roubando de mim. Cada vez que me chamava de preguiçosa ou incompetente, cada vez que questionava minha contribuição para a família, ele sabia perfeitamente que estava mentindo. Sabia que sua empresa estava falida. Sabia que dependia dos recursos da minha herança para manter as aparências.
A hipocrisia era tão profunda que ainda me causa indignação quando penso nisso. O homem que me acusava de ser dependente dependia totalmente de mim. O homem que dizia sustentar a família estava literalmente roubando o dinheiro da esposa que desprezava. O homem que se apresentava como trabalhador dedicado estava usando recursos alheios para esconder sua própria incompetência empresarial. Mas o que mais me marca nessa história toda não são os aspectos financeiros, por mais impressionantes que sejam. O que realmente mudou minha vida foi recuperar a certeza de que eu tenho valor como pessoa. Durante anos, internalizei as críticas constantes do Rogério. Comecei a duvidar da minha capacidade como mãe, da minha inteligência, da minha importância no mundo. Aquele tribunal se tornou o palco onde toda essa mentira foi desmascarada publicamente. Quando o Rogério gritou que eu não servia para nada e que deveria sumir da vida dele com nosso filho, ele não imaginava que estava selando seu próprio destino. Aquelas palavras cruéis, pronunciadas na frente de um juiz e de várias testemunhas, revelaram completamente seu verdadeiro caráter. Foi o momento em que sua máscara de homem civilizado e pai amoroso caiu definitivamente. A carta do meu avô Benedito foi outro presente inesperado dessa jornada. Descobrir que ele havia previsto situações que nem eu imaginava possíveis me deu uma sensação reconfortante de proteção familiar que transcende a morte. Vovô Benedito sempre foi uma figura importante na minha infância, mas nunca suspeitei que ele possuía tanto conhecimento sobre pessoas e relacionamentos humanos. A cláusula de proteção que ele incluiu no testamento demonstra uma sabedoria impressionante. Ele antecipou que alguém poderia tentar se aproveitar de mim ou me prejudicar por causa da herança, e criou mecanismos legais para me defender mesmo décadas depois de sua morte. Era como ter um anjo da guarda invisível cuidando da minha vida nos momentos mais difíceis. Gabriel foi outro fator crucial em toda essa transformação. Perceber como o comportamento tóxico do pai estava afetando minha criança me deu coragem para tomar decisões que eu vinha adiando por medo e insegurança. Ver nos olhos do meu filho o medo e a confusão causados pelas constantes discussões em casa me fez entender que não podia mais aceitar aquela situação em nome de uma suposta estabilidade familiar. Hoje, Gabriel tem 8 anos e está crescendo num ambiente completamente diferente. Ele não precisa mais presenciar humilhações diárias. Não precisa mais sentir medo quando o pai chega em casa alterado. Não precisa mais escolher entre proteger a mãe ou agradar o pai. Está se desenvolvendo numa casa onde reina o respeito, a tranquilidade e o amor genuíno. O regime de visitas supervisionadas estabelecido pelo Dr. Augusto garante que Gabriel mantenha contato com o pai sem estar exposto a possíveis manipulações ou chantagens emocionais. Rogério terá que aprender a ser um pai de verdade, não apenas um homem que usa o filho como ferramenta de controle sobre a ex-esposa. A mudança financeira, obviamente, trouxe possibilidades que eu nem sonhava ter. Gabriel agora pode estudar nas melhores escolas particulares da região, pode ter acesso a atividades extracurriculares que desenvolvam seus talentos, pode sonhar com universidades de primeira linha, sem se preocupar com limitações econômicas. Mas sempre tenho o cuidado de ensiná-lo que dinheiro é uma ferramenta para construir uma vida digna, não um fim em si mesmo. A Fazenda Santa Rosa, que eu conhecia apenas como um terreno abandonado da família, agora se revelou ser o centro de um império agroindustrial que meu avô construiu silenciosamente ao longo de décadas. As 3 usinas de açúcar e álcool que estão arrendadas geram uma renda mensal que garante total independência financeira para mim e meu filho pelo resto de nossas vidas. Mas talvez o aspecto mais satisfatório dessa reviravolta tenha sido ver a justiça sendo feita de forma tão completa e irrefutável. Não foi apenas uma vitória legal, foi uma restauração moral. Cada mentira contada sobre mim foi desmascarada. Cada acusação falsa foi refutada com evidências concretas. Cada tentativa de me diminuir foi respondida com revelações que expunham a verdadeira natureza do meu acusador. Rogério não perdeu apenas uma disputa de guarda. Ele perdeu literalmente tudo. A casa onde morava, o carro que dirigia, o dinheiro que pensava possuir.
a reputação que havia construído falsamente, a liberdade que pode perder se for condenado pelos crimes cometidos. Mais importante ainda, perdeu qualquer possibilidade de continuar manipulando ou controlando sua família. A investigação criminal que se seguiu à audiência revelou outros aspectos sórdidos da personalidade dele. A Polícia Federal descobriu que ele havia falsificado minha assinatura em diversos outros documentos ao longo dos anos, sempre tentando se beneficiar financeiramente sem meu conhecimento. Era um padrão de comportamento criminoso que vinha sendo praticado sistematicamente desde os primeiros anos do nosso casamento. As dívidas tributárias da empresa dele, que chegavam a quase R$300 mil, eram muito maiores do que qualquer pessoa imaginava. Rogério havia conseguido esconder a situação financeira desesperadora, usando meu dinheiro para pagar os credores mais urgentes, criando uma ilusão de solvência que não correspondia à realidade. A tentativa dele de me incluir como sócia da empresa sem meu conhecimento foi talvez o ato mais covarde de todos. Ele queria transferir suas responsabilidades legais e financeiras para mim, transformando-me em corresponsável por dívidas que eu nem sabia que existiam. Felizmente, a falsificação foi descoberta a tempo e consegui escapar dessa armadilha preparada pelo próprio marido. Dona Conceição, nossa antiga vizinha, foi uma das primeiras pessoas que procurei depois da audiência para contar o que havia acontecido. Ela chorou de emoção quando soube do desfecho, porque havia acompanhado de perto todo o meu sofrimento durante os últimos anos do casamento. Foi ela quem me deu forças para buscar ajuda legal. E sempre serei grata por sua coragem em me alertar sobre a gravidade da situação. A doutora Patrícia Moura se tornou mais que uma advogada. Tornou-se uma amiga verdadeira. Durante todo o processo, ela acreditou em mim quando eu mesmo duvidava das minhas próprias capacidades. Sua competência profissional e sensibilidade humana foram fundamentais para que eu encontrasse forças para enfrentar aquele tribunal e lutar pelos meus direitos. O doutor Augusto Pereira também merece reconhecimento especial. Ele conduziu a audiência com seriedade e imparcialidade, mas soube reconhecer a gravidade das revelações e tomar decisões justas baseadas nas evidências apresentadas. Seu cuidado em proteger Gabriel de possíveis traumas durante o processo demonstrou verdadeira preocupação com o bem-estar da criança. Hoje, quando acordo todas as manhãs na minha casa tranquila, sem medo de explosões de raiva ou humilhações gratuitas, sinto uma gratidão profunda por ter encontrado coragem para mudar minha vida. Sei que muitas mulheres passam por situações similares e não conseguem encontrar forças para buscar ajuda ou acreditam que não merecem coisa melhor. Minha história prova que nunca devemos aceitar desrespeito ou violência psicológica como algo normal num relacionamento. Por mais que a dependência financeira ou o medo do futuro pareçam insuperáveis, sempre existe uma saída. Sempre existe alguém disposto a ajudar. Sempre existe esperança de uma vida melhor. A transformação que vivi também me ensinou sobre a importância da autoestima e do autoconhecimento. Durante anos, permiti que outra pessoa definisse meu valor como ser humano. Aceitei críticas injustas, internalizei ofensas gratuitas, duvidei da minha própria capacidade de julgamento. Hoje sei que minha opinião sobre mim mesma é a única que realmente importa. Gabriel está se desenvolvendo magnificamente nesse novo ambiente. Voltou a sorrir espontaneamente. Voltou a fazer perguntas curiosas sobre o mundo. Voltou a demonstrar interesse pelos estudos e pelas amizades. Ver meu filho feliz e seguro é a maior recompensa de toda essa luta. A herança do vovô Benedito me deu independência financeira, mas a verdadeira herança que recebi dele foi a lição sobre dignidade, trabalho honesto e proteção familiar. Ele construiu um patrimônio pensando no futuro da família, mas também ensinou através de seu exemplo que riqueza sem caráter não tem valor algum. Uso essa plataforma do canal Vingança do Dia para contar minha história, porque acredito que pode inspirar outras pessoas que estão passando por situações similares. Se uma professora aposentada de Ribeirão Preto conseguiu reverter completamente uma situação que parecia perdida, qualquer pessoa pode encontrar forças para lutar por uma vida melhor. A vingança que vivi não foi planejada por mim.
Foi uma consequência natural da justiça divina agindo no momento certo. Cada ato de crueldade cometido contra mim foi respondido com revelações que expunham a verdade por trás das mentiras. Cada tentativa de me diminuir resultou em descobertas que elevaram minha posição social e financeira. Por isso, peço a vocês que se inscrevam no canal Vingança do Dia, porque aqui vocês encontrarão histórias reais de pessoas que conseguiram superar situações difíceis e transformar suas vidas. Deixem o like neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer essas histórias inspiradoras. Compartilhem nos comentários suas próprias experiências, suas opiniões sobre o que viram aqui, suas mensagens de apoio para outras pessoas que podem estar passando por dificuldades similares. Quero ler cada comentário que vocês deixarem. Contem para mim o que acharam dessa reviravolta inacreditável. Se vocês acreditam que a justiça divina realmente existe, se conhecem casos parecidos na vida real. Suas interações são fundamentais para manter este canal ativo e trazendo histórias que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Se este conteúdo agregou valor às suas vidas, se vocês sentiram emoção acompanhando esta jornada, peço que considerem colaborar financeiramente através do Valeu Demais. Essa contribuição ajuda enormemente nos custos de produção do canal e me permite trazer mais vídeos diários com histórias marcantes como esta que compartilhei com vocês hoje. Produzir conteúdo de qualidade exige muito trabalho, desde a pesquisa das histórias até a gravação e edição dos vídeos. Quando vocês contribuem através do Valeu Demais, estão investindo diretamente na continuidade deste projeto, que visa inspirar e entreter pessoas que buscam histórias autênticas e transformadoras. Explorem também outros vídeos do canal Vingança do Dia. Temos histórias de superação, reviravoltas inesperadas, justiça sendo feita de formas surpreendentes. Cada história é única, mas todas carregam a mensagem de que nunca devemos desistir de lutar por aquilo que merecemos na vida. Esta história que compartilhei com vocês mudou completamente minha existência, mas também mudou minha perspectiva sobre relacionamentos humanos, sobre família, sobre a importância de manter a esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Espero que ela possa tocar vocês da mesma forma e, quem sabe, inspirar mudanças positivas em suas próprias vidas.